Meus amigos, e o Flamengo vai ter aí uma semana cheia para treinar e vamos ver o que vai dar essa semana, né? Se o Flamengo vai melhorar quando voltar. E também a questão do Maracanã. Vocês viram o que vai acontecer com o Maracanã? Então aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e vamos para o vídeo. Que o Flamengo vai ter uma semana cheia. Aí parece uma excelente notícia que o Flamengo vai ter semana cheia. Só que sempre que tem semana cheia, o Flamengo recentemente volta pior. O Flamengo consegue voltar pior das semanas cheias, que quando você pode treinar, você não tem jogo, você não tem viagem. Agora, Mauro César Pereira, o que esperar dessa semana cheia do Flamengo? Porque nas últimas a gente teve o Red Bull Bragantino, né, 4-0, e o América Mineiro, que foi empate no Maracanã. 2 jogos vexatórios, 2 jogos para se esquecer. E a fase do Flamengo, que o torcedor não seja enganado pela vitória contra o Curitiba, a fase não é nada boa. Só que dessa vez, a semana cheia, ela pode funcionar também para tentar corrigir essa crise, né, Mauro? Para tentar fazer uma gestão de crise. Como a gente chama, e que essa diretoria do Flamengo faz pouquíssimo. Essa semana, ela tem até mais importância para tentar resolver todos esses problemas ali internos do Flamengo, ou não? Ou é para entrosar o time, para jogar como o Sampaoli quer, que ele deixou claro. O jogador não tem que jogar como ele está acostumado, tem que jogar como o treinador quer. O que o torcedor do Flamengo pode esperar de uma semana cheia depois dessas vergonhas que aconteceram pós-semanas cheias que o Flamengo teve recentemente? Serão 2, né? Tem essa agora, aí joga contra o Internacional sábado, 6h30. Aí tem a outra inteirinha, aí joga com o Botafogo lá no Newton Santos. E o Botafogo, na outra semana, ele vai à Argentina, né? Que ele joga agora em casa, né? Então ele sai. Na outra semana, antes de jogar contra o Flamengo, o Botafogo vai fazer um jogo fora pela Sul-Americana, contra o Defensa e Justiça. Então, e essa semana o Inter joga hoje contra o Bolívar e joga na outra terça, ou seja, o Flamengo pega 2 adversários após semanas inteiras livres, só treinando, que estarão envolvidos em competições internacionais em meio de semana. O Inter na terça-feira, e o Botafogo na outra quarta, né? Jogando na Argentina. Então, isso pode ser bem aproveitado. A expectativa, imagina o que esperar do ponto de vista do Flamengo, que a semana seja bem aproveitada. Eu acho que esses jogos muito ruins não foram um reflexo apenas de um treinamento bom ou ruim, foi também de uma postura muito indolente do time, né? E aí a culpa dos jogadores, do técnico, de todos eles, cada um tem uma parcela. Acho que a grande questão é também conseguir encontrar um ponto de equilíbrio e de boa convivência, de tolerância entre as pessoas para que se trabalhe pelo clube, né? Agora, não sei se não parece existir acima do técnico e do elenco alguém com a condição de fazer uma cobrança veemente nesse sentido. Alguém que saiba se impor e cobrar. Eu falo isso especialmente em função na minha visão, constrangedora a palavra do presidente do clube no vestiário depois do jogo da quarta passada contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Que pareceu uma maravilha, né? E quando ele agradecia os jogadores. Aquele agradecimento, para mim, foi uma coisa constrangedora, porque ali eu vejo só 2 possibilidades. O presidente não dá as caras no vestiário, que não é obrigação dele, não tem que estar ali, ou vai para dar uma bronca. Vai para falar, olha, vocês se classificaram contra o Grêmio, uma classificação que já estava encaminhada, que vocês fizeram, de fato, um ótimo jogo lá em Porto Alegre, mas há 6 dias vocês foram eliminados pelo Olímpia. Então essa competição ela ganhou importância ainda maior, Copa do Brasil. E além disso, vocês têm um jogo domingo em Curitiba, no outro domingo contra o Inter, depois o Botafogo, e o Flamengo precisa vencer essas partidas em sequência, todas elas, para pelo menos tentar se aproximar do líder, que é a obrigação tentar, se for possível brigar pelo título, aí é outra história, mas isso é muito distante ainda da realidade, mas pelo menos fazer a melhor campanha possível no Brasileiro depois de um péssimo primeiro turno que vocês fizeram. Quando tudo parece péssimo, ainda dá para piorar, Mauro César Pereira. Quando tudo parece péssimo no Flamengo, as coisas podem piorar. Um assunto que você adora, por sinal, então se prepara. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Maracanã, Mauro César Pereira. Não sei se você já viu, que eu sei que você fica acompanhando as notícias aí no celular. Só que o Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado para a recuperação do gramado
logo após o jogo do Flamengo com o Internacional, do próximo sábado, pelo Brasileirão. A informação foi divulgada nessa terça-feira em um comunicado oficial da administração do estádio. No comunicado, a administração do Maracanã diz que o estádio ficará sem atividades após a realização das 2 próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho. Na próxima quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã. A preocupação é a seguinte: vai estar à disposição para o jogo contra o São Paulo? Vai que, no sorteio, o primeiro jogo cai no Maracanã. O Flamengo não pode fazer o jogo contra o São Paulo, uma final de Copa do Brasil, fora do Maracanã. E, além disso, Mauro, vai prejudicar muito o Flamengo no Brasileiro. Se você ler o meu blog, você vai estar mais bem informado do que ler nossa nota oficial aí. Eita, então, por favor, informe a gente. Porque no meu blog eu vou além disso. Primeiro, Então, eu vá. conto ali que o gramado está sendo recuperado agora. Para quinta-feira, o gramado é uma dúvida. Não se sabe em que estado estará. Os caras estão tentando fazer o possível ali para recuperar, mas é pouco provável que esteja em boas condições. Mas vai ser usado. A área da esquerda ali, do gol norte ali, né? Para onde o Atlético atacou no segundo tempo, aqui ficou destruído aquilo ali, a drenagem já não funcionava, tudo uma porcaria. Você diz no jogo Vasco e Atlético? Domingo, no jogo do Vasco. Havia um planejamento de fazer uma recuperação do gramado já após o jogo do Fluminense à noite, no sábado, começaram a trabalhar o domingo, deixar aquelas lâmpadas ligadas lá sábado, domingo inteiro, para tentar dar uma revitalizada na grama, até quinta-feira ter em condições de o Fluminense fazer um jogo contra o Olímpia. Teve esse jogo contra o Vasco. A grande questão do jogo com o Vasco, você bate é o seguinte: o Vasco joga no Maracanã quando ele quer, quando lhe convém. Mas ele não participa da administração, ele não participa das despesas fixas do estádio. Na pandemia ele nunca quis jogar lá. Então, se o Maracanã ainda está em condições de receber jogos de futebol, é o Flamengo e o Fluminense que estão bancando, gente. Isso é uma coisa óbvia. Não é o contribuinte, que ainda bem que não, o Estado. Não é o Vasco, não é uma empresa, é o Flamengo e o Fluminense, que estão gerando ali receita para bancar aquilo ali. Claro que eles lucram também, mas na pandemia foram os dois que ficaram bancando. E o Vasco, quando interessa o jogo, é maracanável. Aí ele quer ir para lá. Vasco e Cuiabá. Vocês jogaram, digamos que fosse amanhã. Esse jogo, qual a expectativa? 20 mil pessoas? Então joga em São Januário. Agora não está podendo jogar em São Januário porque interditaram o estádio absurdamente também. Mauro, a gente vai voltando para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre a situação do Maracanã. O Maracanã vai ser fechado. E aí fica a pergunta: Flamengo e Fluminense vão jogar aonde? Flamengo vai poder receber a final da Copa do Brasil no Maracanã, principalmente se o sorteio der, que o jogo de ida é no Rio de Janeiro. Mauro, volto para você a palavra. Então, até para não cometer nenhum erro, eu vou até dar uma lida aqui para não perder a ordem dos jogos. Então, eles vão fazer esse jogo. Fizeram o jogo sábado do Fluminense contra o América. Aí teve o jogo do Vasco, que é um jogo que foi colocado à última hora, porque ficou com recurso na justiça e tudo mais. Aí quinta joga Fluminense contra o Olímpia. Sábado joga Flamengo contra o Internacional. Aí fecha o estádio. Fecha o estádio, mas a priori o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, ele será no Maracanã. Esse jogo pode até ser que eles mudem para Brasília, para algum outro lugar, mas a priori esse jogo vai ser no Maracanã.